Olá, alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula resolvendo questões da SES Gran Rio, pessoal. Lembrando sempre, quem desejar adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática para concursos, pode acessar o nosso site. O endereço é veonconcurso.com.br e o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo. Então vem comigo e vamos lá à leitura da questão de hoje, que diz assim: os sistemas analíticos, ou LEP, comparados com os sistemas tradicionais, caracterizam-se por basearem-se em: letra A, atualizações mais frequentes, consistência global, maior volume de dados de retorno nas pesquisas; letra B, atualizações mais frequentes, consistência microscópica, acesso a grupos de informação; letra C, dados histórico, consistência global, acesso a grupos de informação; letra D, dados históricos, acessos pontuais, menor volume de dados de retorno nas pesquisas. E a letra E, acessos pontuais, consistência microscópica e dados atuais. E aí, pessoal, quando a gente fala de sistemas OLEP, o que significa isso e qual é a resposta correta? Então vamos lá. Quando a gente ouvir falar nessa sigla em relação aos conceitos de banco de dados, nós sempre temos que imaginar que OLEP é a sigla para Online Analytical Processing, que seria o processamento analítico online, certo? E os sistemas OLEP eles servem para analisar grandes volumes de informações nas mais diversas perspectivas dentro de um data warehouse, quer dizer, dentro de um grande depósito de dados. Então, os sistemas OLEP eles servem para analisar esses grandes volumes de dados que estão armazenados em um data warehouse, quer dizer, que estão armazenados em um depósito de dados. E sempre lembrando que o data warehouse, que é o depósito de dados, ele monta um verdadeiro histórico de dados da organização que depois serão analisados por sistemas OLEP, certo? Então, nós podemos dizer basicamente que sistemas OLEP vão analisar dados históricos com consistência global e vão ter acesso a grupos de informações. Tá? Ele fornece suporte para as funções justamente de análise do negócio e de tomadas de decisão, porque a partir das análises OLEP, a empresa, realizando essas análises em relação ao seu negócio, acaba tomando decisões mais assertivas baseadas nos dados e nas informações que foram analisadas. Tá? Vamos imaginar aqui um gráfico que fica bem fácil entender onde é que os sistemas OLEP estão enquadrados. Observa. Existem muitos sistemas, como arquivos e documentos, os sistemas de gestão de relacionamento com clientes, os bancos de dados operacionais, os sistemas de gestão empresarial RTP, que são os sistemas transacionais da empresa, que são os chamados OLTP, certo? Entra em cena nesse momento, pessoal, o que a gente chama de ETL, que são ferramentas de extração, transformação e carregamento de dados, que extraem dados desses sistemas transacionais e até mesmo de fontes externas, como por exemplo postagens em redes sociais, e aí depois de fazer essa extração, essas ferramentas ETL transformam esses dados e depois de transformar esses dados, carregam dentro do que nós chamamos de data warehouse, que é um grande depósito de dados, é um grande armazém de dados que armazena dados históricos da empresa, certo? E é a partir daí que entra em cena os chamados sistemas OLEP, que realizam o processamento e análise online desses dados que estão armazenados no data warehouse, no grande depósito de dados, e a partir daí, dessas análises feitas por sistemas OLEP, é que a empresa vai poder realizar melhores tomadas de decisão baseada em dados, baseada em informações que foram analisadas pelo sistema OLEP. E lembra que basicamente o OLEP realiza as análises em cima dos dados que estão armazenados em um grande depósito de dados, em um grande armazém de dados. Bem, agora que a gente já sabe de tudo isso, a gente pode voltar para dar resposta na questão, que dizia: os sistemas analíticos OLEP, comparados com sistemas transacionais, isso quer dizer que ele está comparando OLEP com o chamado OLTP, porque OLEP são sistemas analíticos e OLTP são sistemas transacionais, tá? Então ele está pedindo OLEP comparado ao transacional, que é o OLTP. Caracterizam-se por basearem-se em
Na letra A dizia atualizações mais frequentes, consistência global, maior volume de dados de retorno às pesquisas. Pessoal, atualizações mais frequentes, isso é característica dos sistemas transacionais, os OLTP. A letra B, atualizações mais frequentes, de novo lá, né? Isso tem a ver com sistemas transacionais, com OLTP. A letra C, dados histórico, consistência global e acesso a grupos de informações. Aí sim, pessoal, aí nós estamos falando de OLAP. Quando nós falamos, caracterizam-se por basearem em dados históricos, sim, porque os sistemas Data Warehouse, que são os grandes depósitos de dados, armazém de dados, eles guardam dados históricos da organização. E os sistemas analíticos OLAP analisam dados que são dados históricos armazenados dentro de um data warehouse. E esses dados eles têm uma consistência global e também dão acesso a grupos de informações. Então aqui, pessoal, a nossa resposta adequada já é aquela que começa com dados históricos e depois só confirma consistência global e acesso a grupo de informações, que é a base dos sistemas analíticos OLAP. Letra C de Canadá, gabarito da questão. A letra D está errada porque disse assim, dados históricos e falou em acessos pontuais. E mais, depois disse menor volume de dados de retorno nas pesquisas. Não, quando a gente fala de sistemas OLAP, pessoal, analisam grandes volumes de dados, né? A letra E, acessos pontuais, consistência microscópica e dados atuais. Não, na verdade é dados históricos, a consistência não é microscópica, é uma consistência global. O acesso a esses dados é por grupos de informações. A única adequada mesmo que encontramos aqui é a letra C de Canadá, gabarito e resposta dessa questão, sem dúvida nenhuma. Valeu, pessoal, mais uma questão resolvida, e se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca um gostei e se inscreve aqui no nosso canal. Desejando adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática para concursos, pode acessar o nosso site, o endereço é veonconcurso.com.br e o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo. Valeu, pessoal, grande abraço, até a próxima aula e bons estudos!